Eu estou esperando pela volta dele. 40 anos atrás, eu era um jovem nas trevas, nas drogas, em vícios. E Jesus me salvou. Assim que eu nasci de novo, Deus colocou esse fogo no meu coração. Eu ouvi esse evangelho que em muitas igrejas não é pregado mais, que ele está voltando. E um dia você vai encontrá-lo face a face. Talvez pela sua morte, mas talvez pelo arrebatamento. Ele está voltando. Na semana passada, eu comecei a falar sobre a volta de Jesus. A mensagem intitulada Antes que a Porta se Feche. Você pode ir lá no canal do YouTube, você vai encontrar a primeira parte dessa mensagem. Nós olhamos na parábola das 10 virgens que Jesus mostrou que todos precisam, que todas elas, as virgens, pareciam preparadas por fora. Todas elas tinham uma lâmpada. Todas elas guardavam o noivo, aguardavam o noivo. Mas somente 5 estavam realmente prontas quando a porta se fechou. Nós vimos na última mensagem que existe uma diferença entre atender frequentar um ambiente cristão e viver preparados para encontrar Jesus. Tem uma diferença. E ele está voltando para buscar a sua noiva. Nós lemos 1 João 3, 2 e 3. Vamos ler mais uma vez. Diz assim: Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, aqui está falando de Jesus, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E você vai ver ele face a face. E todo aquele, versículo 3, e todo aquele que tem nele essa esperança. Você está me acompanhando? Vamos ler aqui verso 3. E todo aquele que tem essa esperança que ele está voltando, purifica a si mesmo. Você se purifica assim como ele é puro. Ou em outras palavras, a esperança da volta de Cristo não produz acomodação, mas produz purificação. Não produz distração, produz vigilância. Não produz medo, produz preparação. E por que muitas pessoas não estão preparadas? A única razão que não estamos prontos para a volta de Jesus é porque estamos muito apaixonados por este mundo. Quanto mais você deseja a volta de Jesus, mais você deseja viver conectado com o corpo de Cristo.
mais você quer ser santo como Ele é santo. Isso é só um pedacinho da mensagem da semana passada, mas eu quero ir à frente. Muitos sabem que Jesus veio a primeira vez. Todos sabem disso, né? Mas poucos entendem como Ele vai voltar a segunda vez. Sabemos que Ele veio. Celebramos o seu nascimento. Natal, todo mundo celebra o nascimento de Cristo. Jesus nasceu. Nós celebramos o nascimento, falamos da cruz, falamos da graça, falamos do Cordeiro, mas a Bíblia também fala do Rei que está voltando, do juiz que virá em glória, do noivo que aparecerá, do Senhor que reinará para sempre. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Olá? Não se distraia. E a pergunta não é simples assim. Você crê que Jesus está voltando? A pergunta real é: você entende o que significa a volta dele e como essa verdade deveria mudar a sua vida hoje? Porque quando uma pessoa entende quem Jesus será na segunda vinda, ele nunca mais vai viver da mesma maneira. Nunca mais. Por isso que eu falo para vocês, eu aprendi sobre a volta dele. E eu clamo isso constantemente. Maranata. Muitos nem sabem o que significa Maranata. Maranata, sim. Come, vem Jesus, venha. Venha Jesus. Mas muitas pessoas, oh Jesus, não volta não. Eu preciso fazer mais dinheiro. Oh Jesus, não volta não, eu quero casar. Eu quero te falar uma coisa. Com ele vai ser melhor do que casamento. Muito mais prazer. Como ele vai voltar? Na segunda vez. O Antigo Testamento, presta atenção, o Antigo Testamento tem mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. E pesquisadores mencionam aproximadamente 1845 referências sobre a vinda do Messias no Antigo Testamento. E ele cumpriu cada uma delas perfeitamente. Os profetas. Se você não sabe, nesse livro tem Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem profecia sobre a vinda de Jesus, vindo a primeira vez. E quando ele veio, ele falou, eu vou voltar também. Os profetas do Velho Testamento falaram do nascimento, sua morte, seu sofrimento, traição, ressurreição, sua missão. Jesus veio, ele cumpriu fielmente cada uma dessas profecias. Você pode imaginar, todas as profecias foram cumpridas. Quando ele veio na primeira vez. A primeira vinda de Jesus não foi uma teoria. Foi um acontecimento histórico. E a segunda vinda não será simbólica. Vai ser real, visível e gloriosa.
A primeira vinda de Jesus foi em humildade para salvar, mas a segunda vinda será em glória para julgar e reinar. E agora, nos próximos momentos, eu quero te mostrar a diferença entre como ele veio na primeira vez e como ele voltará na segunda. Presta atenção. Não perca. Presta atenção. Na primeira vez, ele veio como cordeiro, mas ele voltará como um leão. Na segunda vez, ele nasceu uma manjedoura, mas quando ele voltar, ele assentará em seu trono. Na primeira vez, ele veio montado em um jumento, mas quando voltar, ele virá em um cavalo branco como rei conquistador. Na primeira vez, ele veio como um servo humilde, mas ele voltará como rei soberano. Na primeira vez, ele veio para sofrer e morrer, mas quando ele voltar, ele virá em glória para reinar para sempre. Na primeira vez, ele foi visto por poucos, mas quando voltar, a Bíblia diz que todo olho o verá. Na primeira vez, ele veio para salvar, mas ele voltará para julgar e cumprir cada palavra. Na primeira vez, ele usou uma coroa de espinhos, mas quando voltar, ele virá coroado em glória e majestade. Na primeira vez, ele permaneceu em silêncio diante dos seus acusadores, mas ele voltará ao som de trombetas. Na primeira vez, Jerusalém rejeitou o Messias, mas quando ele voltar, ele reinará em Jerusalém. Na primeira vez, ele veio em fraqueza, mas quando voltar, virá em poder. Na primeira vez, ele ofereceu misericórdia, mas quando voltar, executará juízo. Na primeira vez, ele carregou uma cruz, mas quando voltar, carregará uma espada. Na primeira vez, ele orou: Pai, perdoa-lhes. Mas quando voltar, executará juízo sobre eles. Na primeira vez, sua glória estava escondida em carne humana. Mas quando ele voltar, os céus revelarão toda a sua majestade. Você pode aplaudi-lo? O Rei está voltando, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Leão de Judá. Ele vai voltar, se você crê ou não, e um dia você vai estar diante dele. A Bíblia diz: todos nós temos um encontro. O homem foi determinado a morrer uma só vez, e depois disso encontrará o juiz. O Jesus está voltando. E nós precisamos nos preparar. Precisamos viver esperando a sua volta. Precisamos ansiar pelo retorno de Jesus. Quantos aqui trabalham em fábrica? Quando alguém muito importante vai visitar a fábrica que você trabalha, alguém muito importante, o que acontece aquela semana na fábrica? Todo mundo limpando, pintando, consertando. Vamos mostrar que tudo está perfeito aqui. Quando alguém muito importante está visitando uma cidade,
O que acontece na cidade? Tudo é limpinho, pintado, porque alguém muito importante está vindo para visitar. E a grande notícia é: Jesus está voltando. E você tem que preparar você. Você tem que estar preparado, porque você vai encontrar, talvez no arrebatamento ou através da sua morte. Você tem que estar preparado. E você tem que viver todos os dias da sua vida com esse desejo. Quando você tem um desejo, você vai viver uma vida melhor. Se você vive com esse desejo no seu coração, você vai ser cuidadoso onde os seus olhos estão olhando. Quando você abre seu celular, seu computador, quando você tem isso em mente, você vai se purificar. Você vai falar: eu preciso me purificar. Que 1 João diz: quem tem essa esperança se purifica. É por isso que eu vivo cada dia da minha vida com essa expectativa. Eu sei, um dia eu verei Ele face a face. E a pergunta que eu faço: estamos vivendo preparados para receber o Rei? Você está preparado? Sua maneira de viver é para realmente encontrar o Rei? Jesus disse: antes da minha volta, vocês vão ver muitos sinais. Não dá tempo da gente ir profundamente, mas se você ler Mateus 24, 25, você verá a mensagem profética dos finais dos tempos. E Jesus deu vários sinais que aconteceriam antes da volta dele. E aqueles sinais que vemos não é para gerar medo, mas é para acordar a Igreja de Cristo e estar preparada para a volta. O que acontecerá nos finais dos tempos? Jesus não apenas prometeu que voltaria, Ele também nos avisou sobre os sinais que procederiam sua volta. A Bíblia deixa claro que ninguém sabe o dia nem a hora, mas você vai ver os sinais. A gente não sabe a hora, mas você pode se preparar vendo os sinais. Quais são os sinais, pastor? Os sinais são como os sinais que a gente vê na estrada. Você dirige e você vê os sinais. E quando você vê os sinais, eu vou mencionar quais são. É Jesus dizendo: eu estou voltando. Você pode esperar por mim, porque você vai me ver um dia. E Jesus disse: quando você ver os sinais, levante os seus olhos, porque Ele está voltando. Os sinais do finais dos tempos não foram dados para gerar pânico, mas para nos preparar. Como sinais na estrada, como as placas. Você vê sinais, e os sinais de Jesus são: o Rei está voltando, a porta está prestes a se fechar, o noivo está chegando. E quanto mais você vê os sinais se intensificando, você precisa examinar seu coração, fortalecer sua fé
e permanecer vigilante, pois logo estaremos com Ele. Então, quais são esses sinais que vão acontecer nos últimos tempos? Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas o primeiro sinal surgirão falsos cristos, falsos profetas e falsas religiões. Você pode tirar uma foto e ler os versículos depois. Mateus 24, 4 a 5, 11 e 23 e 24, Marcos 13, 6 e 22. Jesus alertou que muitos enganariam multidões. Cuidado, você pode ser enganado. Na internet hoje em dia, muitas pessoas falam de Jesus e você sabe o que eles estão falando? O que você quer ouvir? Eles falam coisas que são agradáveis aos seus ouvidos. Pastores, você precisa aprender a ouvir pastores que cuidam de você, não pastores que estão falando na internet só coisas que você quer ouvir. Mas preste atenção, essa mensagem pode salvar a sua alma. Estamos vivendo numa geração que as pessoas não têm mais, eles não querem servir a Deus. Religião sem santidade, evangelho sem cruz. Nunca tivemos tantas vozes tentando substituir a verdade da palavra de Deus. Por isso Jesus nos falou, falsos profetas virão. Segundo ponto, guerras e conflitos entre nações vão aumentar. Mateus 24, 6 a 7. Jesus diz, nação se levantará contra nação, e você está vendo isso acontecendo. Conflitos, violência, ameaças, instabilidade aumentam continuamente. Ponto 3. Haverá fome, escassez em várias partes do mundo. Mateus 24, 7, Marcos 13, 8. Mesmo com tanto avanço tecnológico, milhões ainda sofrem com falta de alimento. Você não sabe o que é isso, porque você mora aqui, mas em muitos países eles não têm o pão de cada dia. Ponto 4. Grandes terremotos acontecerão. Isso são sinais da volta de Jesus. Terremotos acontecerão em vários lugares. Mateus 24, 7, Marcos 13, 8. A Bíblia fala sobre abalos na terra. Não apenas físicos, mas também morais, sociais e espirituais. Ponto 5. Doenças, pestes e pandemias se espalharão pela terra. Lucas 21, 11, Apocalipse 6, 8. Recentemente nós passamos por uma pandemia que paralisou o planeta inteiro, o lockdown, só com uma pandemia. E Jesus avisou que esses acontecimentos fariam parte do cenário dos últimos dias. Ponto 6. Cristãos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Mateus 24, 9 a 10. Marcos 13, 9 a 13. Ser um cristão, verdadeiro discípulo de Jesus, custará cada vez mais caro. Em muitos lugares do mundo, cristãos já estão sendo presos, mortos e silenciados por causa da fé. Muitos países, cristãos têm sido mortos por causa da fé deles.
E essa perseguição crescerá. Ponto 7. A maldade e a rebeldia contra Deus aumentarão drasticamente. O que era considerado pecado, agora é celebrado. No passado era pecado. Agora é o jeito que eu quero viver a minha vida. Não, o certo é errado e o errado é certo. E você tem que concordar com o politicamente correto. Você tem que concordar. A humanidade está tentando viver sem Deus, rejeitando a sua verdade e a sua autoridade. Cuidado como você está vivendo. Esse livro sempre vai guiar minha vida, minha família. Ponto 8. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12 e 13. Esse talvez seja um dos sinais mais perigosos. Porque esse sinal pode acontecer na igreja. Isso é terrível. As pessoas começam apaixonadas em amor por Jesus, mas aos poucos se tornam frias, distraídas, espiritualmente adormecidas. Você está apaixonado por Jesus do mesmo jeito quando você nasceu de novo? Você está servindo Ele com paixão? Eu posso desafiar cada um que está sendo batizado, os 9. Mantenha o seu fogo com Jesus. Serva Ele fielmente. Não deixe esse fogo apagar. Paixão ardente. O que é errado é errado. O que é certo é certo. O que a palavra de Deus diz que é certo, você concorda. Isso é o princípio. Mas muitos de vocês estão concordando com o mundo. Me perdoa. Eu tenho que falar a verdade. Às vezes, o remédio não é muito docinho, mas é bom para você. Às vezes, tomar uma injeção dói, mas nos cura. Amém? Algumas pessoas começam humildes, ouvindo o pastor, o líder. Depois de alguns anos, eles acham que sabem mais. Isso é o que aconteceu com as virgens nécias. Estavam perto da porta, mas não tinham óleo mais. Ponto 9. O evangelho será pregado em todo o mundo. Até no meio do caos, existe uma gloriosa notícia. O evangelho continua avançando. Por isso que estamos aqui. Porque eu ouvi essa palavra. Vá por todo o mundo e prega o evangelho. Não viemos aqui para fazer dinheiro, mas viemos aqui em obediência a Jesus Cristo. E o evangelho será pregado. Ponto 10. Israel será restaurado e reunido novamente em sua terra. Ezequiel 36, 24. Muitas pessoas criticam Israel. Muitos ensinamentos falsos. Mas você precisa saber.
O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Eles precisam arrepender dos pecados, eles precisam voltar para Deus. E o apóstolo Paulo diz: todo Israel será salvo. Porque um dia eles vão clamar para Jesus voltar. E eles vão dizer: Baruch Rabá Bashem Adonai, abençoado que vem em nome do Senhor. Eles que vão clamar para Jesus voltar. Por séculos, Israel estava espalhado, mas Deus prometeu que Ele ia trazer sua nação de volta. Você pode ler todos esses textos. Ele vai trazê-los de volta. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Algo profetizado nas Escrituras. Isso não aconteceu por acaso. Foi mais um sinal que o relógio profético está avançando. Israel é o relógio profético de Deus. Mantenha os seus olhos lá. Não tem como aprofundar. Igreja, os sinais estão diante de nós. E a pergunta não é se Jesus voltará. A pergunta é: nós estamos preparados para encontrá-lo? Porque a expectativa da sua volta deve mudar a maneira como vivemos hoje. Todos esses sinais estão diante dos nossos olhos. A Bíblia está se cumprindo. O mundo está mudando. As nações estão mudando. A moral está mudando. Mas uma coisa não mudou. Jesus vai voltar. E talvez a pergunta mais importante dessa mensagem não é: você conhece todos os sinais, mas você está preparado para encontrar o Rei? Você está preparado? E eu estou pregando com todo o meu amor. Esteja preparado. Porque naquele dia, depois que você morrer, não terá como se preparar. Não terá como pedir perdão. Não haverá tempo para voltar. E o dia é hoje. As 5 virgens prudentes entraram. Então a porta se fechou. Para mim, aquela passagem, ela é assustadora. As 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Todas estavam lá com lâmpadas, mas 50% não estava preparada. 50%, 5 entraram e as outras 5 ficaram para trás. E a porta se fechou. A grande notícia é: a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta para todos nós. A graça está disponível. O Espírito Santo continua te chamando. Você pode vir, tem tempo suficiente. Mas o tempo é hoje. E a Bíblia é muito clara. O Rei está vindo. Ele está voltando para levar a sua noiva. Então, não viva distraído. Não viva dormindo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado pode destruir sua vida espiritual. Pecado parece um docinho quando você coloca na sua boca, mas quando vai para o seu estômago, destrói a sua alma. Não brinque com o pecado.
Não trate a presença de Deus como algo comum. Viva de tal maneira que Cristo possa retornar em qualquer momento e você não se envergonhará de encontrar com Ele. Se prepare, que a expectativa da volta de Jesus precisa mudar seu jeito de viver. E eu sei, Jesus está mais próximo de voltar do que nós imaginamos. Então, igreja, levante suas cabeças, purifique seus corações, prepare a sua lâmpada, porque o noivo está voltando. Vamos levantar. Não se mexa, por favor, porque eu quero orar por você. Agora é o tempo, a hora mais importante dessa mensagem. Eu sei que Deus falou com você. É a palavra dele. Não é o pastor Márcio. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Mas qual que é a sua resposta para ele? Eu estou aqui pregando para você, não para te condenar, não para te criticar, mas para te dizer, Deus te ama. Ele tem um propósito para a sua vida. Da mesma maneira que Ele mudou a minha anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Eu estava perdido, mas hoje eu estou aqui pregando o Evangelho para você. E muitos de vocês será usado por Ele para pregar o Evangelho para outros. E hoje é o dia para olhar dentro do seu coração, para se preparar. Porque o rei está voltando. Logo ele voltará. Ou talvez a gente possa partir dessa vida. E agora é a hora de se preparar. Feche os seus olhos. E eu quero que você ore. Eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero ter essa esperança no meu coração, eu quero estar preparada para aquele dia. Agora é hora de você responder ao Senhor. Qual que é a sua resposta? O que você vai falar para Ele? Ele perdoa todos os seus pecados. Talvez você está um pouco distraído. Mas Ele está aqui. Talvez é hora de você falar, Senhor, perdoa meu orgulho. Talvez você tão distraído. Talvez você está amando esse mundo. O seu coração está nas coisas. E o mais importante é a sua vida espiritual. Talvez hoje você vai ter que dizer, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Talvez você vai ter que dizer, perdoa pelo tempo que eu fiquei distraído. Perdoa que deixamos nosso coração esfriar. Perdoa a nosso orgulho e ajuda-nos a ser humildes. Perdoa porque
mostramos-nos religiosos do lado de fora, mas distante do Senhor. Continue orando. Fala, nós nos arrependemos, Senhor. Estamos aqui diante de Ti. Nós nos arrependemos. Purifica-nos com Sua presença. Purifica o nosso coração. Tira, Senhor, toda apatia espiritual. Restaura o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Encha-nos com Teu óleo. Encha nossas lâmpadas. Receba seu óleo. Levanta suas mãos. Derrama o Teu Espírito Santo. Que a lâmpada dele seja cheia agora. Que eles possam viver prontos para a sua volta. Não queremos estar despreparados. Queremos saber estar prontos para viver de tal maneira com o Senhor. Hoje nos entregamos a Ti, Senhor, completamente a Ti. E desse dia em diante, ajuda-nos a viver com essa expectativa, urgência e devoção. Eu declaro, Senhor, essas pessoas vão viver os melhores tempos da vida deles. Eu abençoo cada um deles. Espírito Santo, vem, encha-nos. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor te ama. O Senhor te perdoa. O Senhor purifica os seus pecados. E Ele está te chamando próximo a Ele. E que o seu relacionamento seja restaurado hoje. E você possa experimentar mais dele durante essa semana. Quando você ler a Bíblia, você terá revelação, entendimento. Você estará preparado para aquele dia, quando Ele voltar. E você vai dizer, obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Estamos esperando por Ti. Somos a igreja Shalom. Espera pelo Senhor. Temos essa esperança e vamos nos preparar para esse dia. Em nome de Jesus, e todos dizem amém.